lama não avisa quando vai engolir a estrada. Na BR-230, também conhecida como Transamazônica, a chuva cai pesada, infiltra no solo, compromete a resistência da base e transforma quilômetros de rodovia em um corredor instável, onde a fluidez esperada dá lugar à espera. Caminhões avançam em marcha lenta, pneus patinam, pontes precárias ficam sobrecarregadas e o tempo, que deveria ser previsível, simplesmente desaparece no meio do trajeto. É nesse ambiente que surge uma pergunta inevitável. Será que o problema da Transamazônica é apenas a falta de revestimento? Ou a ausência de uma solução capaz de enfrentar a Amazônia? É aqui que entra o CCR, concreto compacto com rolo, tecnologia que já exploramos aqui no canal e que aparece no card deste vídeo. Mas aplicar esse método em uma rodovia de mais de 4.000 quilômetros não é apenas uma decisão técnica, é um enfrentamento direto com o clima, a logística e o território. Fique com a gente nos próximos minutos e conheça os desafios, a viabilidade do CCR, além de projetos e obras em curso para ajudar nessa transformação. A BR-230, conhecida como Transamazônica, é uma das maiores rodovias do Brasil, conectando Cabedelo, na Paraíba, até Lábrea, no Amazonas, em um traçado que ultrapassa 4.200 quilômetros e atravessa realidades completamente distintas. Ao longo do percurso, a rodovia parte de áreas urbanas estruturadas e avança para regiões onde a infraestrutura ainda é limitada, a logística é complexa e o ambiente impõe restrições constantes à engenharia. Na prática, trata-se de um eixo de integração nacional, porém, com uma característica crítica: a descontinuidade. Existem trechos pavimentados e funcionais, enquanto outros ainda enfrentam atoleiros, interrupções e condições severas de tráfego, principalmente durante o inverno amazônico. Isso faz com que a Transamazônica não funcione como uma rodovia contínua, mas como um sistema fragmentado, onde cada trecho responde de forma diferente às mesmas condições ambientais. E é justamente essa fragmentação que revela um ponto mais profundo. O verdadeiro desafio da BR-230 está na falta de obras suficientes ou na escolha das soluções aplicadas ao longo dela. A Transamazônica nasceu nos anos de 1970 com um objetivo claro: integrar o território brasileiro por meio de um grande corredor rodoviário. A ideia era conectar regiões isoladas, estimular o desenvolvimento econômico e promover a ocupação de áreas pouco exploradas. De fato, tratava-se de uma proposta ambiciosa, quase simbólica. Refletia um momento em que a infraestrutura significava a expansão territorial e presença do Estado. Contudo, a execução não acompanhou essa ambição. A implantação inicial da estrada aconteceu de forma relativamente rápida. A pavimentação, porém, não avançou no mesmo ritmo. Com o passar das décadas, limitações orçamentárias, mudanças de prioridade política e os próprios desafios ambientais da Amazônia interromperam a continuidade do projeto. O resultado foi uma rodovia incompleta em diversos trechos. Enquanto isso, a demanda apenas aumentava. O transporte de carga se intensificou, populações se estabeleceram ao longo do eixo, e atividades econômicas passaram a depender diretamente da rodovia. O que antes era uma promessa de integração se tornou uma infraestrutura essencial, mas sem a base necessária para suportar essa função. E o problema mudou de natureza. Não era mais apenas a ausência de pavimento, era a inadequação do modelo construtivo. Aplicar soluções tradicionais em um território com solos instáveis, chuvas intensas, alta umidade e baixa capacidade de manutenção começou a mostrar os limites. O pavimento se degradava rapidamente, a manutenção se tornava constante e o custo deixava de ser pontual para se tornar recorrente. Foi nesse momento que a pergunta mudou. Deixou de ser quando pavimentar e passou a ser como construir uma rodovia que funcione em um território que constantemente trabalha contra ela. Pavimentar a Transamazônica não significa apenas aplicar uma nova camada sobre a BR-230. Significa escolher uma tecnologia capaz de suportar chuva intensa, solo saturado, tráfego pesado, longas distâncias logísticas e baixa facilidade de manutenção. A motivação para discutir CCR não é simplesmente trocar asfalto por concreto. É responder a uma pergunta técnica mais profunda. Como pavimentar e manter uma rodovia em uma região onde chuva intensa,
Calor, logística difícil e baixa disponibilidade de manutenção tornam o pavimento convencional mais vulnerável. De fato, o CCR não substitui todas as técnicas tradicionais, mas muda a lógica em trechos críticos. Em vez de uma estrutura flexível, mais sujeita a deformações, cria uma camada rígida, compactada com rolos vibratórios, capaz de distribuir melhor as cargas e reduzir afundamentos. A aplicação exige baixo teor de água, espalhamento controlado, compactação contínua, base bem executada, subbase estável, drenagem eficiente e controle tecnológico rigoroso. Na Amazônia, isso é decisivo, porque a água não é apenas um detalhe de projeto. Ela é o principal agente de degradação da rodovia. Hoje, a Transamazônica opera como um corredor fragmentado, dividido em múltiplas frentes de intervenção, com diferentes níveis de avanço, prioridade e complexidade. Nos últimos anos, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, tem concentrado esforços em 3 pilares. São eles: substituição de estruturas críticas, recuperação de segmentos degradados e avanço gradual da pavimentação em trechos estratégicos. No Pará, um dos exemplos mais emblemáticos é a ponte sobre o rio Xingu, no quilômetro 571 da BR-230, entre Anapu e Vitória do Xingu. Com cerca de 700 metros e investimento de 405,6 milhões de reais, a obra já passou de 50% de execução, com avanço nas etapas estruturais e na superestrutura. Mais do que uma travessia, essa ponte elimina um ponto de ruptura operacional, substituindo a dependência de balsas por uma solução permanente. Isso mostra que a Transamazônica não depende apenas de pavimento, depende de continuidade estrutural. Outro movimento relevante é a substituição de pontes de madeira por estruturas definitivas em concreto armado. Recentemente, houve autorização para a construção de 15 pontes de concreto na BR-230, Pará, eliminando pontes frágeis que interrompem a circulação e comprometem a confiabilidade do eixo rodoviário. Entre os municípios paraenses de Rurópolis e Medicilândia está um dos trechos mais sensíveis de toda a Transamazônica. Durante o período chuvoso, a trafegabilidade se torna crítica, afetando cargas, serviços básicos e o cotidiano das comunidades locais. A precariedade levou o Ministério Público Federal a acionar a Justiça solicitando intervenções urgentes. No Amazonas, o desafio é ainda maior. A distância dos grandes centros, somada às condições ambientais severas, eleva o custo e o tempo das obras. Um exemplo é o contrato de manutenção de cerca de 126 quilômetros, com investimentos superiores a 180 milhões de reais, focado na recuperação funcional da rodovia. Esses contratos mostram que manter a Transamazônica operacional é tão desafiador quanto construí-la. E é aqui que o CCR volta ao centro da discussão. Em uma rodovia onde a manutenção é cara, lenta e difícil de mobilizar, uma solução mais durável pode significar disponibilidade de tráfego, previsibilidade logística e menor dependência de intervenções emergenciais. No entanto, o desafio é proporcional. A produção do material precisa ser próxima ou muito bem planejada. A aplicação deve ocorrer dentro de uma janela controlada. A compactação precisa ser exata e a drenagem precisa funcionar. Por isso, o concreto compactado com rolo não deve ser visto como substituto isolado, mas como parte de um sistema integrado. O que se observa hoje na Transamazônica é esse processo em evolução, um território onde a engenharia ainda se adapta às condições reais e onde cada escolha técnica define não apenas a durabilidade do pavimento, mas a funcionalidade de toda a rodovia. Para entender o impacto dessa discussão em torno da BR-230, é preciso trazer a engenharia para uma escala comparável. Obras como a linha 4 amarela do metrô de São Paulo ultrapassam a marca de R$1 bilhão por quilômetro, refletindo um nível extremo de complexidade técnica, interferência urbana e controle geotécnico. Em termos práticos, um único quilômetro dessa obra equivale a cerca de 13 mil carros populares, considerando um valor médio de R$75 mil por unidade. Já no caso de rodovias, a lógica é diferente. A pavimentação tradicional no Brasil varia, em média entre R$3 milhões a R$10 milhões por quilômetro. Em projetos mais complexos, como duplicações em regiões de relevo difícil, esse valor pode chegar a 12 milhões ou 18 milhões de reais por quilômetro. Uma diferença que pode multiplicar várias vezes o custo por quilômetro.
Esses números também significam que cada 10 quilômetros podem representar algo entre 400 a 1.300 veículos populares 0 km. Aliás, é nesse ponto que o CCR entra na discussão. Em geral, soluções com concreto compacto com rolo podem ter custo inicial superior ao de alternativas flexíveis, especialmente por causa da logística de materiais e de controle tecnológico. A contrapartida aparece no ciclo de vida: maior durabilidade, menor deformação e potencial redução das intervenções de manutenção. Na prática, é a diferença entre gastar menos para construir ou gastar menos ao longo de décadas. Se aplicado de forma estratégica, o CCR pode transformar a logística operacional da Transamazônica, tornando a rodovia mais previsível, estável e eficiente ao longo do tempo. Menos intervenções significam menor tempo de viagem, maior confiabilidade logística e redução de custos para transporte de cargas. Segundo a Confederação Nacional do Transporte, CNT, condições inadequadas de pavimento aumentam significativamente os custos operacionais do transporte rodoviário, podendo superar 30% em cenários mais críticos. Em um cenário de aplicação mais ampla, os ganhos poderiam ser significativos, especialmente para regiões isoladas, que passariam a ter maior integração com centros consumidores e produtivos. Mas o desafio é proporcional, pois o avanço não é apenas no material, está na forma de pensar a rodovia. A Transamazônica não precisa apenas de pavimento, precisa de uma engenharia capaz de dialogar com o território. O CCR surge como uma alternativa relevante dentro desse contexto, oferecendo maior resistência e previsibilidade. Porém, não é uma solução isolada. O verdadeiro desafio está na integração entre projeto, execução e manutenção, porque, no fim, não se trata apenas de construir uma rodovia, mas de fazer com que ela funcione todos os dias, em qualquer condição. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha da aplicação da tecnologia CCR na Transamazônica? Claro, cada quilômetro aplicado significa um investimento considerável, mas a médio e longo prazo compensaria com toda certeza. O que você acha disso? Ou se acha que não, qual seria uma forma de ajustar esse problema que há décadas enfrentamos? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.